Olá, pessoal. Boa noite. Hoje é domingo, né? Eu tô gravando a aula para vocês. Confesso que demorou um tempo para gravar essa aula. Peço desculpa para vocês, mas essa aula é um projeto científico. Então, ela para preparar qualquer coisa, qualquer artigo, qualquer produção científica demora tempo. Então, a gente tem que rever, tirar algumas coisas e vocês vão ver que, por incrível que pareça, só tem uma parte dela, mas tudo bem. Vamos lá, Geoética Introdução. Eu sou o professor Dr. Herman Reis Silva, sou pesquisador na modalidade de pós-doutorando no Programa de Mudanças Sociais da Universidade de São Paulo, no campus da EASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, na USP Leste. E eu divido essa, esse curso com a professora doutora Roseli Aparecida Ibernon, professora docente da Universidade de São Paulo, do campus EASH, né? Ela é professora lá de biotecnologia, ciência da natureza e no programa de mudanças sociais para mestrando e doutorando. Também sou professor de vocês, alunos, dos quais eu gravo essa aula. Essa aula é específica para o grupo de geoética. Nós vamos publicar no YouTube, mas ela é para um grupo seleto de alunos, 30 alunos que fazem parte da escola Professor Francisco de Paula Conceição Júnior, do qual eu dou aula de ciências, também dou aula de física e sou professor nessa escola há 17 anos. Bom, esses nossos alunos fazem parte, bom lembrar, do projeto Águas do Rosana. Esse projeto traz uma perspectiva de mudanças de atitudes e no final iremos construir uma maquete falando sobre a importância da preservação ambiental numa perspectiva de geoética. E aí, para vocês, meus alunos, eu dou essa aula explicando e dando a introdução de geoética. Vamos lá. Para falar sobre geoética, nós vamos voltar lá nos primórdios da humanidade, né? Então a gente vai voltar lá no período paleolítico. Isso aproximadamente aí uns 300 mil anos. Aqui esse slide apontando e os próximos também. Mas se a gente voltar à história do homem, e a gente chega no homem, no Homo erectus, no Homo habilis, nós temos aí pelo menos aí uns 2, 3 milhões de anos. E falando especificamente do Homo habilis, esse gênero humano e a espécie habilis, nós temos aí uma perspectiva de que o homem vai começar a mexer em alguma coisa, né? Nesses recursos minerais. E aí a gente vai falar da humanidade, recursos minerais e evolução. Então a evolução humana ela está diretamente relacionada com a mineralogia, conforme Arantes, aí, um professor do Ministério de Minas e Energia, e que vai falar sobre o curso de História da Mineração. Então o homem ele vai aprender a manusear as rochas, as pedras, e o que é interessante que nesse manuseio ele começa a fazer algumas ferramentas para a sua utilização, como a alimentação, para a sua utilização do conforto e segurança, manipulando fogo e criando armas. E aí a gente tem a idade da pedra lascada até a pedra polida, né? E indo à idade dos metais. Vamos adiante aí. Mas se a gente pensar na humanidade, a humanidade sempre ela está atrelada aos recursos minerais, tá? Quando a gente fala de recursos naturais, e aí em específico estamos falando dos minerais, é uma dependência que a humanidade tem no quesito evolução. Olha só para vocês verem. Se a gente pensar, vamos pensar aqui, na evolução humana ao longo desse período anterior aqui, né? Ali no Paleolítico, datando aí pelo menos 300 mil anos,
O próprio Homo habilis, né, datando aproximadamente 2 milhões de anos. Você tem o uso de pedras que vão se tornar ferramentas, que vão se tornar armas, que vão se tornar, que vão ajudar a fazer objetos para guardar alimento, até formar registros nas rochas. Então, se a gente for dar um avanço para cá, pro vamos chegar ao final do século XVIII. E aí no final do século XVIII, aí a gente tem uma ciência que surge aí para dar nome a essas ações e para transformar essas ações em ciência, que é a geologia. Entretanto, a geologia, no seu surgimento, como o professor Antônio Almeida, ele vai falar que, esse professor aí de Portugal, ele vai falar que em seu primórdio, em seus primórdios lá, a geologia ela tinha uma visão predatória, né? E aí ele vai usar uma palavra que era algo, uma ciência mutiladora. E aí eu leio suas palavras que diz assim: assim, se adicionarmos todos aqueles que se associaram à exploração de combustíveis fósseis e outros recursos, temos um quadro aterrador, de um leque de profissionais que têm como função dedicar-se direta ou indiretamente à mutilação do planeta. Então, se você pensar numa ciência que, a princípio, em seu surgimento, em sua categorização, ela explorava o planeta em busca de recursos, como recursos minerais, recursos energéticos, aí o carvão e, posteriormente, o petróleo, sequer pensava e aí você tem a poluição dos rios, a poluição dos lagos, a própria poluição do solo e do oceano e da atmosfera em larga escala. Então não pensar, aí não existe um pensamento sobre a natureza. Então, além do homem, por ser natureza, a natureza que o rodeia, né? Que aí a gente vai dar nome dos recursos naturais. Ou até mesmo o homem não, as suas ações, ela não prevê os impactos que vai causar em outros seres vivos, como os peixes daquele lago, ou o desmatamento em larga escala com a fauna e a flora de uma região qualquer. Vamos adiante, que aí a gente vai ver uma régua, e nessa régua vai falar sobre o homem e os recursos minerais, com a perspectiva da sobrevivência ao poder. Se a gente pensar aqui, ó, lá no início ali, o Paleolítico, né, aí a gente tem essa ideia da pedra lascada, evoluindo para a pedra como um manuseio de não mais esperar o presente dos deuses, né? Vamos dizer assim, os raios que caíam e que eram. Aí você tinha a manutenção de fogueiras, mas aí você tem um homem, né? Ele montando, a partir do atrito, ele conseguindo fazer o fogo. E aí na pedra polida você tem outras ferramentas, né? E aí você tem a idade dos metais, né? A saber ali o cobre, o bronze, o ferro, né? E o aperfeiçoamento desses evoluindo para a guerra, né? Então a gente vem desde a agricultura, que o homem vai trabalhar, a guerra. E agora eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou dar uma parada nesse vídeo, que aí eu vou fazer uma composição do outro. Então eu vou mostrar para vocês, vou dar uma paradinha aqui, eu vou mostrar para vocês um vídeo em que nós temos aí o Homo habilis e toda através de um vídeo do Discovery Channel, essa habilidade aumentando a característica e gerando conhecimento, e aí você passando de geração em geração, espécie em espécie, chegando bem próximo da nossa. Vamos lá, vou dar uma paradinha aqui e vou para outro vídeo. Bom, como é uma edição, vocês não vão nem perceber isso. Então aqui a gente tem um vídeo da Discovery Channel e eu vou mostrar um pouco do vídeo para vocês. Vamos lá. Volta de 2,5 milhões de anos atrás, algo mudou. Em sítios arqueológicos espalhados pelo leste da África, os pesquisadores começaram a encontrar pedras. Pedras comuns à primeira vista,
mas pedras que tinham sido lascadas de forma deliberada, com uma técnica específica para criar bordas cortantes, as primeiras ferramentas. A espécie que as fabricou foi chamada de Homo habilis, o homem habilidoso. E com essa habilidade, começou algo que nenhuma outra criatura na história da vida na Terra havia feito: a modificação intencional do mundo físico ao redor. Pensa no que isso significa. Uma pedra é uma pedra, mas na mente de um Homo habilis, aquela pedra era também uma faca em potencial, um raspador em potencial, um instrumento que poderia acessar a medula óssea dentro dos ossos de um elefante morto. Medula, rica em gordura e proteína, um alimento que nenhum predador de dentição comum conseguia atingir. A ferramenta não era apenas um objeto, era uma extensão do pensamento. E aqui está o dado que muda tudo. A fabricação de ferramentas exige planejamento, exige a capacidade de imaginar algo que ainda não existe, de enxergar o futuro objeto dentro da pedra bruta, de executar uma sequência de ações para chegar a um resultado imaginado. Exige, em outras palavras, um tipo de cognição que até então não havia surgido no planeta. O cérebro do Homo habilis não era muito maior que o de Lucy, mas estava organizado de forma diferente. E essa diferença, invisível de fora, foi o passo mais importante já dado em toda a história da evolução. Porque o cérebro que fabrica uma ferramenta é o mesmo cérebro que, alguns milhões de anos depois, vai escrever a Nona Sinfonia de Beethoven. Por cerca de 5 milhões de anos, os hominídeos foram animais africanos. Nasciam na África, viviam na África, morriam na África. O continente era o mundo inteiro, e o mundo inteiro cabia dentro da África. Isso mudou com o Homo erectus. O Homo erectus surgiu na África por volta de 1,9 milhão de anos atrás e era, para os padrões de seu tempo, extraordinariamente avançado. Seu cérebro era quase o dobro do tamanho do de Lucy. Seu corpo era alto e atlético, adaptado para longas caminhadas sob o sol escaldante da savana. Ele fabricava ferramentas mais... Bom, pessoal, deixa eu correr para a parte que eu não apresentei ainda. Que tá. Aqui, ó, a gente vai falar sobre a agricultura. E é interessante que daqui a pouco eu vou colocar um vídeo sobre a agricultura, vocês perceberem que a agricultura ela tem início há aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo, aproximadamente aí, se a gente pensar em voltar aí, a gente consegue voltar 12 mil anos. Em média é isso. Tá? Mosaic e Holdert, eles vão falar sobre a ideia dessa fertilidade. E o que é interessante pensar que a agricultura ela nasce com as mulheres. Isso é muito interessante. Porque os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam ali, né, próximo às grutas, e essas grutas onde eles ficavam, não que eles eram sedentários. É, é, Nós temos que entender esse homem como um nômade, entretanto, eles estão próximo de rios, e esses rios, eles vão condicionar as terras aí é, com bastante fertilidade, né? Então, uma adubação própria da natureza, né? Isso é muito importante. Então é importante a gente focar aí nessa ideia do vídeo aí e prestar um pouquinho atenção. Então vamos ver o vídeo sobre a agricultura. É um vídeo do Story Channel, né? E ele vai falar das primeiras sementes e vai falar como surge o manejo da agricultura. Vamos lá, pessoal. Agora eu convido vocês a refletir um pouco sobre o surgimento da agricultura. Como que a agricultura surge? E nessa perspectiva, gente, observem esse vídeo. Ele é muito interessante. E eu deixo vocês com esse vídeo, tá bom? O
Uma mulher cujo nome nunca saberemos cria o futuro da humanidade. Os cientistas a chamam de nossa mãe agricultora. O que ela inventa muda o passo da história humana. Cria cidades, novas tecnologias, ciências e impérios. Mas também cria pobreza, doenças e guerras. 10.000 anos atrás, nas férteis colinas do Oriente Médio, uma ideia dá início ao mundo em que vivemos hoje. A neve da Era do Gelo torna-se chuva de verão. A Terra é o único planeta conhecido em que a água existe em forma líquida. Cobrindo 70% do globo, ela é essencial à vida. Enquanto os homens caçam, as mulheres colhem grãos selvagens. Quase meia tonelada de sementes de 1 acre de terra. Cada caloria gasta na colheita gera 50 em troca. As pessoas se estabelecem ao redor de ricas fontes de alimento, agora em grupos de 60 ou mais. E 10.000 anos atrás, uma mulher fez uma descoberta. Será a base do nosso mundo moderno. Cereais descartados criam raízes no solo. Isto lhe dá uma ideia. Ela planta suas melhores sementes em um pedaço fértil de terra. Plantar a primeira semente foi o primeiro passo rumo à civilização. Eles pegaram uma área de terra e a usaram a seu favor. Era mais uma garantia de que seus filhos sobreviveriam. Ela supervisiona as sementes, rega-as e retira as pragas. É a primeira fazendeira do mundo. Essa capacidade que o ser humano tem de encontrar sua comida e transformar em cultura é talvez a principal ferramenta da dispersão do bicho-homem pelo planeta. Agora, 1 acre de terra pode alimentar o grupo 100 vezes mais do que a caça e a coleta. Ao surgimento do cultivo, da domesticação de animais, o clima se estabiliza e o homem deixa o nomadismo e começa a cultivar sementes e a ter um planejamento anual. Uma nova cultura. Bom, se a gente pensar na ideia da agricultura, isso é muito interessante a gente voltar lá na ideia da agricultura e entender, né, que você tem toda essa modificação, e aí o que você vai ter? O homem dominando o solo, né, utilizando o solo para plantação, utilizando a água, né, morando ali próximo de rios. Então você já tem aí recursos naturais. Quais são os recursos naturais que você tem além da mineração? Você tem o solo, né? Você tem a água e você tem esses recursos orgânicos, né? Que é a própria plantação. Isso é muito interessante e é bem interessante a gente pensar que a princípio o homem não desmatava, mas na sua produção em larga escala ele começa a desmatar. E aí ele começa a utilizar a queimada, então os impactos ambientais eles vão crescendo em larga escala. Isso é interessante a gente notar que daqui a pouco a gente vai ver um gráfico, né? Mas se a gente pensar aqui, ó, da pedra lascada, né? A gente tem aí a idade da pedra polida e a gente vem utilizando a pedra para fazer outros instrumentos e aí a pedra para propriamente manipular o fogo, fazer instrumentos de armas e a gente tem a idade dos metais. A idade dos metais ela divide bastante aqui, né? Quando a gente vê a idade também ali da pedra polida,
a gente também tem aí o surgimento aí da agricultura, e aí também inicia-se também a idade dos metais, você fazendo os instrumentos ali para ter sua agricultura, para arar o solo, etc e tal. Então, a gente vê o homem crescendo com os minerais, e isso, sobretudo, a gente reforça dizer os minerais aí, né? E com esses minerais, utilizando ferramentas para dominar outros recursos, como o solo, preparar o solo, armazenar a água, né? Com vasos de barro, e aí vai. Então aí a gente tem aí mais adiante aí a gente vai dar um pulo na história aí, vai vir para a Revolução Industrial. Opa, e aí a gente tem a inserção de outros recursos minerais aí, energéticos, sobretudo, o uso do carvão. O uso desse carvão mineral aí, ele dá um avanço extraordinário aí na, no quesito de produção a larga escala, né? Você tem o homem criando mais materiais, gerando mais riqueza, mais poder. Lógico que quando a gente fala de poder, riqueza é para poucos aí, né? Para aqueles que têm de fato os maquinários, aqueles que têm de fato o domínio das minas aí, né? Quem são os donos das minas de carvão? Então aí você tem crescendo aí o poder, o domínio, a economia e a pobreza também. Então a gente vai dar mais um avanço aqui, ó, indo para o século XX, aí você tem a tecnologia, a automação, as máquinas aí, né, a produção em máquina e a automação, olha só, então você tem aí grandes máquinas fazendo aí os automóveis, e aí a gente tem os condutores aí, né, entrando aí, dos microcondutores, e aí a gente entra no século XXI. E no século XXI a gente tem uma perspectiva aí, ó, das terras raras. Olha aí, a gente não está usando superímãs, a gente está usando os semicondutores aí para a utilização aí de microaparelhos, os drones, etc e tal. E a gente pressupõe-se que, e aí é algo que a gente quer, né? O homem chegando a um futuro pensado, né? Ser a natureza, com a natureza. Mas a gente não está nessa perspectiva, mas a gente entende que não tem como. Por que não tem como? Vamos ver aqui, né? O homem tem que parar, ele tem que voltar a um pensamento, que daqui a pouco a gente vai citar alguns cientistas, dentre eles uma mulher, Raquel Carson, que vai alertar para essa mutilação que o próprio professor Almeida ele vai falar e que é reconhecido. A geoética só vai surgir por essa perspectiva aí, que os geólogos, a geologia vai entender que de fato ela mutilou o planeta, de fato ela foi uma ciência que gerou riqueza e que quando ela começa a achar ali os fósseis e ela começa a voltar para o estudo da humanidade, ela começa a gerar cultura, ela começa a gerar outras coisas, que não só metais preciosos, recursos minerais, como o petróleo, etc. e tal, você tem uma, uma dor na consciência, né? Que não sei se eu posso chamar assim, mas aí a geologia vai criar algo dela mesmo, por ela, e dentre as geociências, que ela vai dar o nome de geoética. Mais à frente a gente vai ver isso. Mas se a gente pensar aqui, ó, então a gente tem uma régua aqui, ó, essa régua aqui, aqui, né, essa tabela aqui, e esse gráfico ele vai mostrando que lá no Paleolítico, a poluição era o quê? O que era a poluição? Se a gente ver aqui no gráfico, vai falar que a poluição era restos de carcaça de animais, fezes, restos orgânicos. E isso vai evoluindo, né? Que aí a gente tem o Neolítico, aí o surgimento da agricultura, que aí a gente já tem a queimada, desmatamento. Então aí fica um pouco complexo
nesse sentido. E é nessa perspectiva que a gente começa a entender que o homem, ele de fato precisa dar uma freada, porque se a gente vê na escala aqui do gráfico, até os dias atuais, a gente não tem uma queda. E o que, que mostra aqui, né, no eixo aqui, nesse eixo vertical? Esse eixo vertical ele sobe numa forma de pirâmide invertida, se vocês perceberem. E isso aqui é a quantidade em toneladas de poluição que o homem gera no mundo. É complicado isso daí. Lógico que esse gráfico foi criado a partir da inteligência artificial, mas aonde a inteligência artificial vai fazer o resgate, vocês veem aqui no rodapé, pela própria ONU, documentos confiáveis. Então, ou seja, nossas escolhas, nossas ações requer um pensamento. E aí eu vou trazer um novo vídeo para vocês, muito rápido, para que vocês façam uma reflexão. Vamos lá. Bom, aí depois do vídeo, a gente tem um novo pensamento aqui, ó, né? Que esse vídeo ele traz a ideia da poluição, essa perspectiva aí infreável do homem em busca de poder. A pergunta é, até onde o homem pode chegar a isso? Até onde nós, se a gente tem que ter um limite. Na década de 70, nós vamos ter o Clube de Roma, que vai ser influenciado por uma autora, eu já vou falar mais na frente. Então, na realidade, eu inverti a ordem. Primeiro vem a autora, Raquel Carson, depois vem esse Clube de Roma. Mas o Clube de Roma vai trazer uma perspectiva bem interessante, né? São vários cientistas, mas aí a gente tem 4, que eles vão trazer uma perspectiva de pensamento. Então, a intenção do projeto, do livro em si, é examinar os complexos problemas que o homem vai atingindo com essa ideia de evolução, né? Então, os homens, não somente ali de Roma, mas de suas nações, que ao mesmo tempo que o homem gera que ele está ali em busca de energia, ele gera a pobreza em meio à abundância, olha aí. A degradação do meio ambiente e a perda da fé nas instituições. Olha só, que fé é essa nas instituições? Como ONGs ali, como essa, né? Não era chamada de ONGs, mas esse clube aí, o homem não acredita mais. O homem não acredita ali. A gente está falando de 1970, pessoal. O homem não acredita mais numa perspectiva de pensamento em que é preciso parar, pensar no meio ambiente. Poxa vida, se ele não acreditava nesse tempo, vamos pensar agora. Quantos adolescentes nossos estão indo, talvez até você, está vendo esse vídeo só por um interesse? Não é verdade? Porque os nossos alunos de iniciação científica recebem, mas você tem que pensar o seguinte, isso tem que ser um conhecimento para você, você tem que mudar a sua vida, porque um papel de bala que você joga no chão vai gerar, e a gente está falando do córrego do Rosano, então você tem menos de 200 anos. Estou falando, vejam bem, eu falei de milhares de anos em que o homem traz mudança. Em menos de 150 anos, o córrego do Rosano ele se tornou um esgoto a céu aberto. Então, o que era antigamente para ter água potável ali, água de uso para beber, água para plantação, hoje é apenas um esgoto a céu aberto. Então, a gente tem que ter fé em que a gente pode mudar. A gente tem que mudar, começar de nós mesmos. A expansão urbana desordenada, e aí eu falo do próprio córrego, ali então você tem um crescimento desordenado de casas em torno daquilo que era um rio, um córrego, e de repente não é mais. A insegurança do emprego. Por que insegurança do emprego? Você tem automação crescendo. Então ali hoje você tem um drone
que vai fazer um trabalho ali, que a automação, uma máquina fazia o trabalho de 10 pessoas. Hoje o drone faz o trabalho de 10 máquinas. Aí a pergunta é, vai gerar um desemprego, subemprego? Então, talvez vocês vão ver um avô de vocês falando que trabalhava na metalurgia, na metalúrgica, e ele tinha serviço garantido naquele tempo. Hoje o serviço é o quê? O que, que será? Né? A alienação de jovens também, ó, a alienação de jovens aqui, falando aqui. Então, existem jovens hoje que pensam em ficar rico através de ser influência. Tem algum mal nisso? A princípio tem sim. Por quê? Porque a gente sabe que muitos não vão chegar lá, né? E mesmo se chegar, a pergunta é o que que o não criticando aqui os influencers, mas o que que ele traz de conhecimento, o que que ele traz de benefício. É muito duvidoso a presença daquele ser vivo ali, naquele local ali, fazendo as pessoas ir, ou então falando mal de pessoas. Gente, as pessoas dão like em pessoas que falam mal, aí volta lá, perdendo a fé, jovens, né? Aí tem mais aqui, ó, rejeição de valores tradicionais. Que valores tradicionais? Sentar numa mesa, ou conversar com a mãe, com o pai, desligar o celular, é, ter um tempo ali jogando um dominó, tá, família. Que, qual é a questão da família que senta junto hoje? É complicado. Se a sua faz isso, parabéns. Prevaleça sim. As inflações e as perturbações monetárias e econômicas. O Clube de Roma, ele traz essa perspectiva muito interessante. Mais à frente a gente vai ver uns gráficos que foram projetados em 1970, que diria que no ano de 2000 a população ultrapassaria, iria ultrapassar 6 bilhões de pessoas. E, de fato, isso aconteceu. Vamos ao próximo slide que vai falar de Raquel Carson, que deveria ser o primeiro. Que, de fato, em 1960, a Raquel Carson precede o Clube de Roma. E Raquel Carson vai trazer uma perspectiva dizendo assim, e isso é muito interessante, né? Que cresceu muito a população, muito ali, mas muito, muito mesmo. Na ordem já de bilhões, 1960, eu não me recordo muito, mas deve ter uns 4 bilhões de pessoas. Depois a gente vai ver nos gráficos próximos aí. E aí você tem. A pergunta é o alimento, e o alimento que chega na mesa, ele gera lucro. Então, essa agricultura que foi falada lá embaixo, que logo depois, 3.000 anos antes de Cristo, ela começou a desmatar, começou a queimar, etc e tal. Atualmente, ela é uma. E aí, eu digo atualmente, mas voltando ali no tempo de Raquel Carson, tá? 1950, 1960, ela vai analisar em que o homem iria utilizar muito o agrotóxico. A ideia do agrotóxico é devastadora. É devastadora. E você tem, nas falas de Raquel Carson, um alerta. Os químicos começaram a fabricar substâncias que a natureza nunca inventou. Os problemas com a purificação da água tornaram-se complexos. E o perigo para os que usam essa água aumentou, ou seja, para todos, né? E aí ela continua: a água, o solo e o manto verde formado pelas plantas constituem o mundo que sustenta a vida animal em nosso planeta e a vida em si. Raquel Carson traz essa perspectiva. E só que o que que acontece? Nós estamos em outra pegada. Geoética te convida a ter uma nova perspectiva. Aí a pergunta é: e nós? Quem nós somos? Guarde essa frase. Quem nós somos? Vou colocar outro vídeo aqui para finalizar. Convido vocês para pensar quem nós somos, quem nós queremos ser, ou quem nós podemos nos transformar. A pergunta é: se você polui,
Se você não pensa nos... Poluir, todos nós poluímos. Mas se você destrói ao seu redor de uma forma que, como pensava-se lá no fundo, lá nos primórdios, ou ainda como se pensava-se ali no tempo de Raquel Carson, na década de 1960, então eu te chamo a atenção. É hora de refletir sobre suas ações. E eu deixo esse vídeo para você, para trazer uma perspectiva de quem você é. We are beautiful, rational, intelligent beings. We build huge cities. We plant gigantic crops. We raise cattle, chickens, and fish. We create industries and produce electricity. We learn to love. We learn to love our lives. We plan our trips, our careers, and our future. But we forgot about our planet. And in our cities, we have more empty houses and apartments than homeless people. We have more food than people to eat. We have countries with more livestock than people. And yet millions of people starve. We have less jobs and more misery. We are beautiful, rational, intelligent beings. We are beautiful, rational, intelligent beings. We are. E na perspectiva dessa ação ambiental, eu convido vocês para a próxima aula, né? Que vai ser sexta-feira aí, né? E aí, como esse vídeo vai pro YouTube, essa aula vai ser logo mais, tá, pessoal? Mas para quem tá no YouTube aí, quem assistir também, vai ter a segunda parte. Então, essa aqui, a próxima é a parte 2, geoética, o surgimento da geoética. Até aqui, nós estamos explicando o porquê de uma ciência de geoética. Eu já deixo um pouco adiantado
a geoética surge a partir das geociências, ali dos geólogos. Tá? Os geólogos se juntam para entender que, poxa, a gente só tirou da Terra. E de fato, como o Almeida, ele vai dizer, nós estamos mutilando, estamos acabando, estamos... Então tá na hora da gente parar. E a nossa geoética, ela traz uma perspectiva de que eu sou a natureza com a natureza. Até a próxima aula, pessoal, com uma lição que eu gostaria de vocês. Tragam para a próxima aula a uma perspectiva de mudança. O que você pode mudar em suas ações? Beleza, pessoal? Pensando na ideia de que se todo mundo jogar um papel de bala todos os dias no nosso planeta, ou pegar um copo descartável todos os dias de jogar fora, é complicado. Pensa naquele gráfico que ele só sobe na escala de poluição ambiental. Até a próxima aula, pessoal.